O que é psicologia? Parece uma pergunta simples, né? Mas por trás dela tem mais de um século de debates, teorias que batem de frente e descobertas que mudaram completamente o jeito como a gente se entende. Bora desvendar essa história? Vamos começar com uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca deu uma de psicólogo prático, tentando analisar os amigos, a família e entender por que as pessoas fazem o que fazem? Essa intuição é super natural. Só que a psicologia, como ciência, começa exatamente onde esse nosso achismo termina. E a diferença, olha, é gigantesca. E a linha que separa uma coisa da outra é basicamente esta aqui. De um lado, a gente tem o senso comum, que é todo baseado em palpite e intuição. Do outro, a ciência, que não abre mão de método, de dados, de objetividade. A história da psicologia é, na verdade, a história dessa grande travessia, de sair da especulação para chegar na evidência. Então, como é que essa virada de chave aconteceu? A psicologia, assim como muitas ciências, não surgiu do nada, prontinha. Ela precisou, sabe, cortar o cordão umbilical com suas raízes para poder encontrar a própria identidade. Esse mapa aqui mostra bem essa jornada. Durante séculos, a mente foi um assunto de filósofo. Depois, a fisiologia começou a estudar o cérebro, a parte física. Mas o grande marco, o ponto da virada mesmo, foi em 1879. Foi nesse ano que um cara chamado Wilhelm Wundt teve uma ideia que parecia maluca na época. Vamos estudar a mente dentro de um laboratório. A partir daí, o século XX virou um verdadeiro campo de batalha de ideias tentando explicar o que é ser humano. E o mais importante de entender aqui é que criar esse laboratório não foi só um gesto simbólico, não. Foi uma declaração de independência. O que o Wundt estava dizendo para o mundo era: chega de só especular sobre a mente. A partir de agora, a gente vai medir, analisar e quebrar a mente em pedacinhos com o mesmo rigor que um físico usa para estudar a matéria. E qual foi a primeira tentativa de criar esse tal mapa científico da mente? Bem, ela ganhou o nome de estruturalismo. A ideia do Wundt era, olha só que interessante, bem parecida com a da química. Sabe como a água pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio? Ele acreditava que a nossa consciência também podia ser quebrada em seus átomos básicos, as sensações, as imagens, os sentimentos. O objetivo final era encontrar a estrutura da mente. Mas, na prática, como eles faziam isso? O método que está ilustrado aqui era a introspecção. Imagina que você ouve um sino tocar. Em vez de só dizer ouvi um sino, a pessoa treinada no laboratório teria que descrever as sensações puras. Qual o tom, a vibração, quanto tempo durou. A ideia era isolar os tijolinhos da experiência. Era um trabalho super detalhado e, como a gente vai ver, bem complicado e cheio de limitações. Bom, o estruturalismo foi o primeiro a botar um mapa na mesa, mas é claro que ele logo foi desafiado. Outras escolas surgiram, cada uma com um mapa completamente diferente para o mesmo território, a mente humana. Vamos conhecer as 4 grandes visões que definiram esse debate. Primeiro, o behaviorismo. Chega John B. Watson e basicamente chuta o balde. Ele disse, esquecem a mente. A gente não consegue observar, não consegue medir, então isso não pode ser ciência. Para ele, a psicologia tinha que ser a ciência do comportamento que a gente pode ver. O que as pessoas fazem, o que elas falam e ponto final. Nada de processo interno. E para a gente ter uma ideia do tamanho da radicalidade dessa proposta, olha só essa frase do Watson. Ele acreditava que o ambiente era tudo. Genética, instinto, quase irrelevante. Para ele, o ser humano era como uma lousa em branco e o ambiente ia lá e escrevia o destino da pessoa. Ao mesmo tempo, lá na Alemanha, outra escola criticava o estruturalismo, mas por motivo oposto. A psicologia da Gestalt dizia que quebrar a experiência em pedaços fazia a gente perder o mais importante, o significado como um todo. O foco deles era em como a nossa mente trabalha ativamente para organizar as informações e fazer o mundo ter sentido. E este aqui é o lema que resume tudo. Pensa numa música. Ela não é só um monte de nota solta, né? É a relação entre as notas que cria a melodia. Para Gestalt, com a nossa mente é a mesma coisa. A gente percebe o mundo em conjuntos organizados e não em sensações separadas. Essa imagem aqui é um exemplo genial disso. A tinta no papel é exatamente a mesma para todo mundo. Mas a nossa mente pode organizar isso de 2 jeitos completamente diferentes. Ou a gente vê uma moça jovem, ou a gente vê uma senhora idosa. E é impossível ver as duas ao mesmo tempo. Isso prova que a nossa percepção é um processo ativo. Ela constrói a realidade, não só registra. Agora vamos para a terceira grande força, a psicanálise. Longe dos laboratórios, lá no seu consultório, Sigmund Freud desenvolveu ideias que caíram como uma bomba.
Para ele, a maior parte do que move a gente é invisível, está escondido no inconsciente. Ele dizia que somos guiados por impulsos e por experiências lá da primeira infância, das quais a gente nem se lembra. E por último, o humanismo. Ele surgiu como uma reação, sabe? Tanto ao behaviorismo, que tratava o ser humano como um produto do ambiente, quanto à psicanálise, que focava muito nos traumas e conflitos. Os humanistas, como Maslow e Rogers, chegaram e perguntaram: e as pessoas saudáveis? E o nosso potencial de crescer, de fazer escolhas? Cadê o livre-arbítrio? Eles botaram o foco na nossa capacidade de busca por crescimento e autorrealização. Esse quadro aqui organiza bem o campo de batalha de ideias. De um lado, o behaviorismo, de olho no que é observável. A Gestalt, focada na percepção do todo. A psicanálise, mergulhando fundo no inconsciente. E o humanismo, celebrando nosso potencial e livre-arbítrio. 4 mapas, 4 visões de mundo radicalmente diferentes sobre o que é ser gente. Ok, a gente viajou pela história, viu essa briga de gigantes, mas e aí? E hoje? Como é que a psicologia se define depois de todas essas batalhas? A definição mais aceita hoje em dia é a ciência do comportamento. À primeira vista, parece até que o behaviorismo ganhou a guerra, né? Mas a palavra comportamento hoje tem um sentido muito, mas muito mais amplo. E aqui está o pulo do gato. Comportamento, hoje em dia, inclui tudo. Desde as ações que a gente vê, como falar e andar, passando pelas reações do nosso corpo, tipo o coração acelerado, até, sim, os processos internos que o Watson queria jogar fora. Nossos pensamentos, sentimentos e memórias. A psicologia moderna finalmente abraçou a complexidade toda. Então, como é que a psicologia estuda cientificamente uma coisa que não dá para ver, como um sentimento? A resposta está na inferência. A gente não consegue ver a motivação de alguém, mas a gente pode inferir que ela existe ao observar o comportamento de uma pessoa que estuda horas a fio. Ou seja, a gente usa dados objetivos e visíveis para tentar entender o mundo subjetivo e invisível. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente passou por todas essas grandes escolas: estruturalismo, behaviorismo, gestalt, psicanálise e humanismo. Pensa nelas como se fossem lentes diferentes para olhar o mundo, para olhar para a gente. Nenhuma delas, sozinha, tem a imagem completa. Então a pergunta final é para cada um de nós. Ao olhar para a própria vida, qual dessas lentes parece que faz mais sentido? O que ajuda a explicar melhor quem nós somos? No fundo, a busca por essa resposta é a própria jornada da psicologia.